Nas sombras da Idade Média, enquanto catedrais se erguiam rumo aos céus, outro tipo de busca pela perfeição ocorria em laboratórios secretos. A alquimia não era simplesmente sobre transformar chumbo em ouro, mas uma jornada espiritual disfarçada de prática química. Em mosteiros isolados e oficinas escuras, homens sábios perseguiam os maiores segredos do universo, arriscando suas almas e suas vidas. Eles acreditavam que, para transmutar metais, primeiro precisavam transmutar a si mesmos. Esta é a história não contada da busca pela pedra filosofal. Uma jornada que moldaria a ciência moderna. Os alquimistas medievais eram os detetives cósmicos de sua época, decifrando pistas deixadas por Deus na própria matéria. A figura do alquimista era envolta em mistério e perigo. Ele trabalhava à luz de velas fumegantes entre cadinhos e alambiques de vidro, cercado por livros proibidos. A sociedade via esses praticantes com desconfiança, temendo que seu conhecimento viesse do demônio. A igreja vigiava atentamente, pronta para acusar de heresia qualquer um que desafiasse a ordem natural. Mesmo assim, reis e nobres secretamente os patrocinavam, esperando financiar a descoberta que lhes traria riqueza infinita. O alquimista vivia num fio da navalha, equilibrando-se entre a promessa da glória e a ameaça da fogueira. Os textos alquímicos eram deliberadamente obscuros, escritos em linguagem codificada para proteger os segredos dos não iniciados. Eles falavam de leões verdes devorando o sol, de casamentos químicos entre o rei e a rainha. O solve et coagula, dissolve e coagula, tornou-se o mantra do processo, representando a quebra da matéria em seus componentes básicos e sua reconstituição em forma perfeita. Esses símbolos não eram apenas poéticos, eram mapas para processos químicos reais que os alquimistas realizavam em seus laboratórios. Decifrar esses códigos tornou-se uma obsessão que atravessou séculos. O grande objetivo era a pedra filosofal, uma substância lendária que poderia transmutar metais básicos em ouro e conceder a vida eterna. Não se tratava de uma pedra comum, mas de um pó vermelho ou uma substância líquida chamada elixir da vida. Os alquimistas acreditavam que essa substância aceleraria o processo de amadurecimento dos metais, assim como uma semente se torna árvore. Para eles, os metais cresciam nas entranhas da terra, amadurecendo lentamente até se tornarem ouro. A pedra filosofal seria o catalisador perfeito para esta transformação. Os 3 princípios fundamentais da alquimia eram enxofre, mercúrio e sal. Não os elementos comuns que conhecemos hoje, mas princípios filosóficos que representavam aspectos da matéria. O enxofre era o princípio da combustibilidade e da alma. O mercúrio representava a volatilidade e o espírito. O sal simbolizava a solidez e o corpo. A perfeição seria alcançada quando esses 3 princípios estivessem em equilíbrio harmonioso. Esta trindade alquímica refletia a visão de mundo medieval, onde tudo no universo estava interconectado. O laboratório alquímico era um lugar de maravilhas e perigos. Os fornos, chamados de atanores, precisavam manter temperatura constante por meses. Os alquimistas manipulavam substâncias perigosas como mercúrio, arsênico e ácido sulfúrico, muitas vezes envenenando-se sem saber. Os destiladores de vidro, com suas formas sinuosas, lembravam dragões adormecidos, prontos para cuspir vapores tóxicos. O cheiro era uma mistura sufocante de enxofre queimado e metais em fusão. Trabalhar ali exigia coragem, paciência infinita e uma fé inabalável no processo. A grande obra, ou opus magnum, era dividida em 4 etapas principais, cada uma associada a uma cor. A nigredo, negra, representava a putrefação e decomposição da matéria-prima. A albedo, branca, simbolizava a purificação e iluminação. A citrinitas, amarela, indicava o desenvolvimento espiritual. Por fim, a rubedo, vermelha, marcava a conclusão e a obtenção da pedra filosofal. Estas etapas não eram apenas químicas.
representavam a própria jornada espiritual do alquimista em busca da perfeição. Figuras lendárias povoam a história da alquimia medieval. Alberto Magno, o sábio dominicano que supostamente criou um androide capaz de falar. Ramon Llull, o místico catalão que alegou ter descoberto o elixir da vida. George Ripley, cujo Livro dos 12 Portões tornou-se um manual para gerações de alquimistas. E claro, Nicolas Flamel, o escrivão parisiense que, segundo a lenda, conseguiu criar a pedra filosofal e alcançou a imortalidade. Seus nomes ecoam através dos séculos envoltos em mistério. A relação entre alquimia e religião era complexa e perigosa. Muitos alquimistas viam seu trabalho como uma extensão de sua fé, uma forma de entender a obra de Deus através do estudo da criação. Eles acreditavam que, ao dominar a transmutação, estariam ajudando a natureza a alcançar sua perfeição mais rapidamente. Porém, para a Igreja, isso soava como blasfêmia. Apenas Deus poderia criar e transformar a matéria. Esta tensão entre fé e ciência definiria o destino de muitos alquimistas. Os manuscritos alquímicos eram tesouros guardados a 7 chaves, copiados à mão em pergaminho, ilustrados com imagens simbólicas complexas. Eles circulavam secretamente entre os iniciados. Bibliotecas monásticas escondiam esses textos em seções restritas, acessíveis apenas a poucos escolhidos. Muitos foram destruídos durante os períodos de perseguição, seus segredos perdidos para sempre. Os que sobreviveram mostram a profundidade do conhecimento alquímico, misturando química prática com filosofia profunda. A alquimia não era apenas europeia, floresceu simultaneamente no mundo islâmico, onde era conhecida como alquimia. Sábios como Jabir ibn Hayyan desenvolveram técnicas sofisticadas de destilação e cristalização. Seus textos, traduzidos para o latim, alimentariam o renascimento da alquimia europeia. A cidade de Córdoba, na Espanha muçulmana, tornou-se um centro de conhecimento onde cristãos, muçulmanos e judeus colaboravam no estudo dos segredos da matéria. O processo de destilação foi refinado pelos alquimistas medievais até se tornar uma arte. Eles criaram engenhosos sistemas de resfriamento e aquecimento para capturar as essências das substâncias. Acreditavam que destilando e redestilando um material, poderiam purificá-lo até sua forma primordial. Dessa prática, nasceriam não só os fundamentos da química moderna, mas também a produção de álcoois destilados e perfumes finos. A busca pela transmutação levou a descobertas acidentais importantes. Enquanto tentavam criar ouro, os alquimistas descobriram o ácido sulfúrico, o ácido nítrico e o ácido clorídrico, os 3 espíritos da alquimia. Desenvolveram novas ligas metálicas, pigmentos para a arte e técnicas de vidraria. Cada fracasso em fazer ouro representava um passo no avanço do conhecimento químico prático. A alquimia também tinha seu lado medicinal, a iatroquímica. Paracelso, o médico rebelde do século XVI, declarou que o verdadeiro propósito da alquimia não era fazer ouro, mas criar remédios. Ele viajou pela Europa queimando livros de medicina tradicional e pregando que os médicos deveriam aprender com os boticários e alquimistas. Sua ousadia custou-lhe a perseguição constante das autoridades, mas seu legado transformaria a medicina. Os símbolos alquímicos tornaram-se uma linguagem universal secreta. O círculo com um ponto no centro representava o ouro e o sol. O crescente simbolizava a prata e a lua. O triângulo com a ponta para cima indicava o fogo, para baixo, a água. Estes símbolos não apenas economizavam espaço nos manuscritos, mas protegiam o conhecimento dos olhos não iniciados. Eles formavam um alfabeto visual que qualquer alquimista educado poderia entender, independente de sua língua nativa. A relação entre alquimista e patrono era delicada. Reis como Rodolfo II da Áustria mantinham cortes repletas de alquimistas, financiando suas pesquisas em troca da promessa de riqueza. Porém, quando os resultados não apareciam, a punição poderia ser severa.
Alguns alquimistas foram executados por fraudar seus patronos. Outros tornaram-se mestres da decepção, desenvolvendo truques que simulavam a transmutação para manter o financiamento e evitar a ira de seus benfeitores. A alquimia feminina, embora menos documentada, também floresceu. Mulheres como Maria, a judia, inventaram equipamentos ainda usados em laboratórios modernos, como o banho-maria. Perenelle, esposa de Nicolas Flamel, era sua parceira igual em todas as experiências. Essas mulheres enfrentaram duplo preconceito, por serem alquimistas e por serem mulheres num campo dominado por homens. Seus contributos foram muitas vezes atribuídos a homens ou simplesmente apagados da história. O processo para criar a pedra filosofal variava entre as tradições, mas geralmente envolvia começar com a matéria-prima, uma substância comum considerada especial. Alguns usavam antigo, outros mercúrio, outros ainda uma combinação secreta de ingredientes. Esta matéria era submetida a sucessivos ciclos de aquecimento, resfriamento, dissolução e cristalização. O processo poderia levar anos, exigindo vigilância constante e precisão absoluta nas medidas e temperaturas. A alquimia chinesa, desenvolvendo-se independentemente, focava mais na busca pela imortalidade que na transmutação de metais. Os taoístas criaram elaboradas práticas de alquimia interna, usando meditação e exercícios de respiração para refinar as energias do corpo. A alquimia externa, envolvendo elixires, muitas vezes levava ao envenenamento por mercúrio e chumbo. Ironicamente, a busca pela vida eterna resultava em morte prematura para muitos imperadores chineses. No século XIV, a alquimia começou a enfrentar crescente ceticismo. Autores como Geoffrey Chaucer, em Os Contos de Canterbury, satirizavam os alquimistas como charlatães que arruinavam suas vidas em busca de quimeras. A Igreja intensificou sua oposição e muitos governantes começaram a proibir a prática da alquimia. O sonho estava desvanecendo, mas não morreria completamente. Transformar-se-ia em algo novo. O legado científico da alquimia é profundo e frequentemente subestimado. Os alquimistas desenvolveram equipamentos de laboratório que são a base dos usados hoje: béqueres, cadinhos, funis, destiladores. Estabeleceram procedimentos experimentais metódicos, incluindo a manutenção de diários detalhados de experiências. Sua crença na ordem subjacente do universo preparou o terreno para o método científico moderno. A alquimia também deixou um rico legado artístico e cultural. Suas imagens simbólicas influenciaram artistas do Renascimento até os surrealistas modernos. A busca pela transformação tornou-se uma metáfora poderosa para o crescimento espiritual em muitas tradições. A história de Fausto, vendendo sua alma por conhecimento proibido, tem suas raízes no mito do alquimista que ultrapassa os limites do permitido. No século XVII, a alquimia começou sua transformação final na química moderna. Figuras como Robert Boyle, embora ainda influenciadas pelo pensamento alquímico, começaram a insistir em experimentação rigorosa e linguagem clara. A descoberta de que o ar era composto de gases diferentes e que a combustão envolvia oxigênio destruiu os fundamentos teóricos da alquimia tradicional. O sonho da transmutação morria, mas nascia a ciência moderna. A transmutação de metais, finalmente alcançada no século XX, não veio através da alquimia, mas da física nuclear. Usando reatores e aceleradores de partículas, os cientistas podem agora transformar chumbo em ouro, embora o processo custe infinitamente mais que o valor do ouro produzido. A ironia é profunda. Os alquimistas estavam certos sobre a possibilidade, mas errados sobre o método. Os segredos da alquimia medieval continuam a fascinar. Manuscritos não decifrados ainda desafiam estudiosos em bibliotecas como a do Vaticano e do Museu Britânico. Acredita-se que alguns contenham conhecimentos perdidos que poderiam revolucionar nossa compreensão da matéria.
Talvez os alquimistas tenham descoberto algo importante, mas o tenham codificado tão bem que ainda não conseguimos compreender. A alquimia representa uma fase crucial na jornada humana para entender e dominar o mundo natural. Foi uma mistura única de ciência, espiritualidade e arte, uma forma de ver o universo como um todo, interconectado, onde tudo poderia ser transformado. Enquanto a ciência moderna fragmentou o conhecimento em especialidades, a alquimia buscava uma teoria unificada da matéria e do espírito. Os alquimistas medievais, em sua busca quimérica pela perfeição, acabaram criando algo mais valioso que o ouro: os alicerces da ciência experimental. Suas falhas nos ensinaram tanto quanto seus sucessos, e sua coragem em questionar os limites do possível abriu caminho para o mundo moderno. Eles provaram que mesmo os sonhos impossíveis podem produzir resultados extraordinários quando perseguidos com paixão e persistência. O verdadeiro segredo da alquimia talvez não esteja na pedra filosofal, mas na transformação que ocorria no próprio alquimista. Através de anos de estudo, experimentação e reflexão, ele se tornava não um fabricante de ouro, mas um filósofo natural, um cientista. A verdadeira transmutação não era dos metais, mas da mente humana, aprendendo a decifrar os segredos da natureza. Hoje, a alquimia nos lembra que o conhecimento avança não apenas através de sucessos, mas de falhas gloriosas e sonhos ambiciosos. A busca pelos segredos do universo continua, agora com ferramentas mais sofisticadas, mas com a mesma essência de wonder e curiosidade que impulsionou aqueles primeiros exploradores da matéria. E isso nos faz pensar: quais são as nossas pedras filosofais modernas? Quais sonhos aparentemente impossíveis estamos perseguindo que, mesmo se falharem, podem transformar o mundo de maneiras que nem conseguimos imaginar?